E nós recebemos a presença de uma pessoa que dispensa apresentações. Mas eu vou cumprir o script. É um jornalista, historiador, publicou mais de 10 livros. E você vai reconhecer pela voz, sem vê-lo, com algumas sílabas. Olá. Olá, Luciana Maria, obrigado pela participação aqui no seu programa. Viu só? Já sabe de quem eu estou falando. Ele mesmo, Heródoto Barbeiro, que na próxima semana lança mais um livro, uma versão revisada e ampliada de Buda, o mito e a realidade, da editora Madras. Heródoto, o que o leigo vai encontrar neste livro sobre o budismo? Olha, Luciana, esse livro é uma oportunidade das pessoas entenderem um pouquinho melhor o budismo, porque as pessoas fazem muita confusão em relação ao budismo. Não só porque o budismo é muito pouco divulgado no Brasil, e esse livro, na verdade, é um livro de divulgação, não é um livro de aprofundamento, para as pessoas poderem até se situar, mesmo porque, às vezes, as coisas entram na moda. Tá zen, por exemplo, às vezes está na moda. Né? Ah, o fulano tá zen. O que diabo é esse negócio de zen? Né? Ou às vezes as pessoas dizem, não, olha, eu optei pelo caminho do meio. O que diabo tem a ver o caminho do meio com o budismo? E tem tudo a ver com o budismo. Então a ideia era exatamente dar um conhecimento geral das pessoas e até separando alguns mitos da realidade. Porque, como você sabe muito bem, alguns líderes, os líderes religiosos, geralmente eles fazem coisas fantásticas. E você atribui a eles. E o Buda não escapou disso. Então você precisa ter uma ideia, por exemplo, há coisas fantásticas atribuídas ao Buda, como o fato de ele ter nascido e imediatamente saiu andando, logo depois do nascimento, pelos 4 pontos cardeais falando coisas. Então, obviamente, isso faz parte da mitologia. Então, aí no livro, eu procuro separar um pouquinho entre aquilo que é mito e aquilo que é realidade, que é o fundador de uma religião que hoje, para você ter uma ideia, tem mais ou menos 1 bilhão de pessoas que seguem no mundo inteiro. E caminho do meio é uma expressão que você usa bastante no livro. O que vem a ser esse caminho do meio? Esse caminho do meio é quando você abandona as suas emoções violentas e passa a se guiar pela sua inteligência, pelo combate à ignorância. O budismo diz o seguinte, que o grande problema do ser humano é a ignorância. O que é ignorância? Ignorância é a gente não entender as coisas como elas realmente são. Isso é ignorância. Então você vai por um extremo, e quando você sai do extremo, você cai no outro. E o caminho do meio é exatamente esse equilíbrio, essa procura de você desenvolver seu senso crítico, desenvolver o seu conhecimento sobre a realidade e objetivar aquilo que você realmente está querendo. Ou seja, é um caminho muito mais racional do que emocional. E além desse sentimento negativo da ignorância, você cita outros 2, cobiça e ira. Como se livrar desses sentimentos numa sociedade extremamente competitiva e materialista? Bom, como é que você se livra disso? Isso, aliás, é o ponto principal do trabalho, da obra do Buda, eu acho que até é uma teoria do Buda. Que é o seguinte, o Buda foi perguntar, o ser humano, ele é feliz ou ele é infeliz? O Buda chegou à conclusão seguinte, o ser humano é infeliz. Agora, por que ele é infeliz? Ele passou a vida inteira procurando responder essa pergunta, por que o ser humano é infeliz? Bom, ele chegou à conclusão, depois de muita meditação, que a causa principal da infelicidade é o apego. A hora que eu me apego a alguma coisa, eu deixo de ser feliz e passo a ser infeliz. Ainda que seja pessoas? Pode ser apego à pessoa, apego a bem material, apego ao microfone, apego ao meu relógio. Então, se alguém me rouba meu relógio, eu passo 10 dias infeliz porque roubaram meu relógio. Então, no momento que eu estou apegado às coisas, eu perco a felicidade. E quando você tem apego, o apego gera o quê? Ira, cobiça. O budismo não diz que você não pode usar uma roupa de grife. Nada contra, pode usar, você não pode se apegar a ela. O budismo não diz que você pode usar, por exemplo, a mais bela maquiagem para aparecer aqui no vídeo da CBN. E nem assim dá muito Pode, mas você não pode se apegar a ela. Percebe? Porque o apego gera esses outros sentimentos, como a raiva, a ira, a cobiça, etc. E você perde o quê? A coisa mais importante que o ser humano tem, que é a felicidade. Tem um trecho aqui que eu vou ler, que você escreveu. Compreender que não existe essência duradoura nem individualidade dentro de nós. Complementando ainda a pergunta anterior, como não ser individualista? Bom, no momento, a hora que você começa a compreender, né, que as coisas todas estão interligadas, e que eu não sou capaz de gerir a minha vida sozinho, eu começo a entender o seguinte, essa individualidade acho que não existe. Quer dizer, como não existe, eu decidi isso. Tudo bem, você decidiu. Só que quando eu decido alguma coisa, eu decido influenciado pelo meio ambiente que eu vivo, pelas pessoas que eu vivo. E aquilo que eu faço acaba influenciando de novo na sociedade. Então o budismo diz, olha, você não tem individualidade, primeiro porque você é fruto de uma coisa que vem acontecendo no passado. Segundo, tudo aquilo que você fizer vai alterar o futuro.
Então, você faz parte desse conjunto. Então, você não tem o domínio sobre essas coisas. Por isso é que o budismo diz que não tem individualidade. Até mesmo aquela semente que germina ao vento também não tem individualidade? Eu acho que mesmo aquela semente, porque, obviamente, se ela vai cair num lugar fértil ou num lugar não fértil, depende do vento. Portanto, é aquilo que o budismo dá o nome de realidade condicionada. Ou seja, toda a realidade é condicionada pelos fatos que a envolvem. Tá? Não há consequência sem causa anterior. E a vida do ser humano vai dessa forma. Então, na verdade, hoje nós não somos nada mais do que aquilo que nós fizemos no passado. Aí você vai dizer, então não tem livre-arbítrio para mudar minha vida daqui para frente? Tem, claro. Mas por isso você tem que tomar consciência de romper com isso, desapegar de tudo isso, para poder avançar e para poder mudar. Heraldo, como é que o budismo te fisgou? Como é que ele me modificou? Bom, não, fisgou. Pegou você? Te como atraiu? É que ele pegou? Me atraiu. Foi uma coisa absolutamente sem nenhuma vontade minha, pessoal. Eu, na verdade, fui convidado, eu era jovem, você imagina, você nem era nascido ainda. Com certeza. Quando eu fui convidado por um monge budista, que era meu professor na faculdade, o professor Ricardo, Mário Gonçalves, a dar umas aulas de inglês num lugar no bairro da Liberdade, que é um bairro japonês de São Paulo. Eu cheguei lá e disse, para quem que é a aula? Eu disse, a aula é para uma senhora que é esposa do superior de um monge budista. Eu primeiro não sabia que monge casava. Segundo, eu cheguei lá, a senhora falava japonês, eu não falava japonês, ela não falava português e queria aprender inglês, eram aulas de inglês. Uhum. E aí eu entrei dentro daquela casa e pela primeira vez eu vi um templo budista. Eu vi uma sala de meditação chamada Zendo. E a minha primeira pergunta para o professor Ricardo foi o seguinte, quem é esse magrinho que está aí na frente? Ele falou para mim, esse aí é o Buda. Eu falei, não é, não. O Buda é aquele gordão, sentadão, com aquelas orelhas. Ele falou, aquilo não é o Buda, aquilo é um deus do shintoísmo japonês, da tradição chinesa. Eu falei, caramba. E aí, então, me interessei por saber o que era o budismo. E foi, então, através, de uma certa forma, dos japoneses. Sim, foi indiscutivelmente através... o budismo foi trazido no Japão por um monge japonês, quando houve aquela imigração do Kasato Maru, lembra, de 1910. E esse templo era um templo missionário de uma escola do budismo Zen. Por isso eu comecei pelo budismo Zen, através dessa escola. Comecei a tomar contato com o budismo e acabei, então, me tornando budista. Tem alguma diferença com o budismo chinês? Olha, o Zen tem origem na China. Na China o nome dele é Chan. Tanto que um templo grande que tem em São Paulo, chamado Templo Zulai, é um templo do budismo Chan. A palavra Chan, em chinês, virou Zen em japonês. Mas os mestres são mesmo, a escola é a mesma, a origem é a mesma.